Eu vou dar a monitoria de neuroanatomia e neurofisiologia para vocês nesse período. Nessa nossa primeira aula, nós entraremos nos temas de sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, que se divide em sistema nervoso simpático e parasimpático. Daremos início pelo sistema nervoso central, que é onde os sentimentos são gerados e a memória é formada e armazenada. Ele é constituído por encéfalo e medula espinhal. O encéfalo consiste na junção do cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Ele está localizado na caixa craniana e envolvido por meninges. Nós temos o esquema do encéfalo, onde a gente pode ver o cérebro, que é o órgão mais importante responsável por funções ligadas aos sentidos e às cognições humanas. Podemos observar também o tronco encefálico, que está dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Ele se relaciona com o equilíbrio e as funções vitais. Já a medula espinhal é responsável pelos atos reflexos. A medula espinhal é uma massa cilindroide de tecido nervoso localizada dentro do canal vertebral, com aproximadamente 45 cm de comprimento. Ela se inicia abaixo do forame magno do osso occipital, ali no limite com o bulbo, e termina aproximadamente na vértebra L2. Cada vértebra da coluna tem um forame vertebral. Um alinhamento de todas as vértebras forma o canal vertebral. A estrutura final da medula espinhal é o cone medular. Além disso, a medula espinhal é envolvida por 3 meninges: a dura mater, a aracnoide e a pia mater, sendo a dura mater a mais externa, a aracnoide a intermediária e a pia mater a interna. Vou observar aqui nesse esquema. A dura mater é a mais externa e espessa. Vocês podem observar pela espessura dela aqui no verde, onde ela está assinalada. A aracnoide está por baixo da dura mater. A aracnoide está por baixo da dura mater. Ela é intermediária e tem formato de teia, como vocês podem observar aqui. Os alongamentos que se parecem com uma teia de aranha. Já a pia mater está por baixo da aracnoide e ela é a mais fina e interna. Ela adere ao tecido nervoso e penetra na fissura mediana anterior. Entre as meninges há o líquido cefalorraquidiano. Que garante a proteção mecânica ao sistema nervoso. Entre as meninges há o líquido cefalorraquidiano, que garante a proteção mecânica ao sistema nervoso central. Bom, já na parte dos reflexos, a gente possui primeiro o reflexo miotático. O reflexo miotático, ele ocorre a nível muscular. Então, ele depende de estruturas nervosas de dentro do músculo. Existe uma estrutura chamada fuso muscular. É ela que envia os sinais sensitivos à medula espinhal a partir do alongamento das fibras musculares. Então, a gente pode observar aqui nessa figura que quando o tendão é estimulado pelo martelo, a distensão estimula os receptores, que geram um impulso nervoso transmitido por um neurônio sensitivo até um neurônio motor, e desse ele vai até o músculo, onde a resposta é gerada. Ele gera uma contração com uma resposta protetora. Já no reflexo de retirada, ele pode ocorrer quando você coloca a mão em uma chapa quente ou pisa em um prego. As terminações nervosas sensitivas são ativadas. Então, o que ocorre? O estímulo ele é percebido por um neurônio sensitivo. Então, desse neurônio sensitivo, por meio de uma sinapse, o impulso é transmitido para um neurônio associativo, onde o impulso nervoso chega ao neurônio motor, que o transmite até os músculos,
esses que irão executar o movimento de retirada. Como vocês podem observar aqui no esquema, ele vai do neurônio sensitivo e através de uma sinapse, e ele chega até o neurônio associativo. Do neurônio associativo, ele vai até o neurônio motor, que chega ao músculo, onde é realizada o reflexo de retirada. Bom, aqui nós temos a imagem do tronco encefálico. O tronco encefálico ele possui limite superior ao diencéfalo e inferior à medula espinhal. Ele está posteriormente ao cerebelo e ao quarto ventrículo, e anteriormente à base do crânio. Ele recebe informações sensitivas de estruturas cranianas e controla os músculos da cabeça. O tronco encefálico possui uma substância branca que possui vias que sobem e descem, enviando informações do cérebro para a medula e vice-versa. E tem também uma substância cinzenta, que abriga os corpos de neurônio do sistema nervoso central, que são os núcleos. Como vocês sabem, o tronco encefálico divide-se em mesencéfalo, ponte e bulbo. Vejamos cada um deles. O mesencéfalo possui limite superior ao diencéfalo e inferior à ponte. Ele é atravessado pelo aqueduto cerebral e faz uma divisão importante. Então, onde as estruturas posteriores a ele são chamadas de tecto do mesencéfalo, e as estruturas que estão anteriormente a ele são chamadas de pendúculo cerebral. Esse pendúculo cerebral divide-se em tegmento e base, e entre elas há a substância negra, onde ficam neurônios produtores de dopamina. O mesencéfalo é também responsável pela visão, audição e movimento dos olhos e corpo. A ponte ela possui limite superior ao mesencéfalo e inferior ao bulbo. Ela está ali no meio das duas estruturas. Ela atua no controle da respiração, no centro de transmissões de impulsos para o cerebelo e passagem para fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. Na base da ponte existem estriações transversais que formam um grosso feixe de fibras que vai em direção ao cerebelo. Essas fibras são chamadas de pendúculo cerebelar médio ou braço da ponte. Já o bulbo possui formato de cone, como vocês podem observar na imagem. Ele possui limite superior à ponte e inferior à medula espinhal. Ele recebe informações de diversos órgãos. Ele controla batimentos cardíacos, respiração, pressão sanguínea, ritmo cardíaco, tosse e respiração. Bom, vamos falar sobre o sistema nervoso periférico. Aqui a gente tem a divisão dos dois sistemas. O sistema nervoso central ele é composto por encéfalo e medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico é composto por gânglios, nervos e terminações nervosas. Então, pessoal, o sistema nervoso periférico ele tem a função de fazer a comunicação entre o sistema nervoso central e todos os outros órgãos do organismo. Ele é formado por nervos cranianos e espinhais, sendo os cranianos os que partem do encéfalo e possuem 12 pares, e os espinhais que partem da medula espinhal e possuem 31 pares. Os gânglios são aglomerados de corpos neuronais e eles possuem dois tipos, os sensitivos e os autônomos. Os sensitivos são responsáveis por enviar os estímulos sensitivos para a raiz posterior, e os gânglios autônomos incluem os gânglios do sistema autônomo, o simpático e o parasimpático. O sistema nervoso também é formado por terminações nervosas, que têm a função de transformar um estímulo em um impulso nervoso. O sistema nervoso periférico se subdivide em sistema nervoso autônomo, que atua no controle automático do corpo. O sistema nervoso periférico se subdivide no sistema nervoso autônomo, que atua no controle automático do corpo frente às modificações do ambiente.
E apesar do nome, ele é interligado com o hipotálamo, que também atua no controle da respiração, da circulação do sangue e da temperatura e da digestão. O sistema nervoso autônomo também se divide. Ele se divide em simpático e parasimpático. Vejamos as diferenças. Bom, o simpático e o parasimpático são como antagonistas. No simpático, os gânglios estão próximos à medula, e por estarem todos próximos, a sinapse que ocorre em um gânglio gera sinapse em outros próximos, fazendo com que as reações ocorram ao mesmo tempo. Por isso, a sua fibra pré-ganglionar é curta e a pós-ganglionar é mais longa. Já no parasimpático é o inverso. Os gânglios estão próximos dos órgãos que vão atuar. Já no parasimpático é o inverso. Os gânglios estão próximos dos órgãos que vão atuar. Por isso, são responsáveis por apenas uma reação específica. A gente pode observar aqui no esqueminha como eles atuam de maneira inversa um ao outro. Enquanto o sistema nervoso simpático dilata a pupila, o sistema nervoso parasimpático contrai. O simpático inibe a salivação e o parasimpático estimula. O simpático relaxa os brônquios e o parasimpático contrai os brônquios. E assim vai, sempre trabalhando de maneira inversa. Bom, pessoal, aqui estão as referências, eu deixei no link, deixei todos os livros, as matérias que eu utilizei. Quem quiser saber mais especificamente de algum material ou quiser ter acesso aos slides, pode ir pelo e-mail que está aqui. Eu criei um e-mail especialmente para monitoria. E a gente se vê na próxima aula. Muito obrigada!